Olá, galerinha do 7º ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula de geografia. Então, o assunto de hoje será um assunto novo, capítulo 4, Formação e Regionalização do Território Brasileiro. Então, o livro de vocês, capítulo 4, vocês vão abrir aí na página 52. Peguem o material, certo? O livro, o caderno, as anotações, o lápis de vocês, tudo certinho. Vamos lá. Então, tá aí o slide, né? Formação e regionalização do território brasileiro. Né? Espero que vocês gostem da aula. Vamos lá. Então, início, né? A formação do território brasileiro resultou do processo de expansão iniciado com a chegada dos europeus, precisamente pelos portugueses na ocupação da parte da América, no século XVI, em 1500. Essas terras eram habitadas por diversos indígenas. Então, todo o início, né, como começou, né, os portugueses, quando eles chegaram aqui, mas já existiam os indígenas no nosso território, né? Então, muitos povos indígenas não tinham língua, hábitos alimentares e tradições religiosas distintas, constituindo uma enorme diversidade cultural, e foram chamados de índios, vivendo em toda parte do território, sendo a maior parte nos tupi-guaranis. Então, existia toda uma população indígena, né, no nosso território, que eles tinham todas as suas tradições, né, seus hábitos, né, sua cultura, suas crenças religiosas. Aí chegaram os portugueses no nosso território, né, que foi assim, para eles, foi um momento atípico, né, muito diferente do que eles estavam vivendo. Né, então foi um pouco complicado para os índios. E aí nós temos aqui, né, o conceito de região. Né? Região entende-se uma porção territorial que apresenta características que lhe permitem uma individualidade em comparação com outra porção espacial, podendo ser considerado na análise elementos de origem natural, né? Relevo, clima e geografia, bem como os aspectos econômicos e culturais. Então, essa formação e essa regionalização do nosso espaço. Então, como é esse conceito de região? Então, região, uma porção territorial que vai apresentar características individualizadas, né, que vai ser comum àquela região. Um exemplo, características de clima, características de relevo, entendeu? Características de vegetação, certo? Então, vai ser considerado muito esses aspectos naturais, sociais, culturais, econômicos. Então, a divisão regional oficial pelo IBGE. Primeira divisão, 1942, adotando como os critérios os aspectos naturais e, posteriormente, a integração entre os aspectos naturais e socioeconômicos. Então, naquele primeiro momento, foi adotado, né, os critérios naturais. Logo depois, né, para tentar integrar uma região com a outra, um território com o outro, foi analisando esses aspectos, unindo os aspectos naturais com os aspectos socioeconômicos, certo? Então, a divisão regional oficial, nós temos aí região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul, certo? Nós temos essa divisão, né, que foi a divisão, né, conceituada aí pelo IBGE, os limites de cada uma delas acompanhando as suas divisões e estados. Então, essa regionalização, essa divisão, né, feita aí pelo IBGE, foi fazendo um estudo, né, dessa questão natural e o socioeconômico, certo? Os 3 complexos regionais. Em 1964, o geógrafo Pedro Geiser, outra forma de divisão. Ela foi uma formação de divisão não oficial, né, que ele dividiu em 3 extensas áreas: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Então, ele dividiu o nosso país, né, em 3 regiões, 3 extensas áreas, uma com a Amazônia, outra o Nordeste e outra o Centro-Sul, certo? Nós vamos ver depois. Os complexos geoeconômicos. O objetivo é retratar as disparidades socioeconômicas e diferenciadas do território nacional. É uma divisão que reconhece 3 grandes porções, bastante diferenciadas umas das outras, em seus aspectos naturais, sociais e econômicos.
Então, essa divisão socioeconômica, ela vai ter, né, ela vai mostrar essa diferença nos aspectos naturais, sociais e econômicos. Então, vamos observar aqui no mapa. Então, a região, vocês observam, lembrando que essa regionalização, né, era para tentar mostrar essa desigualdade, na verdade, né, das regiões. Por exemplo, quando observam aí essa parte que tem aí lilás, essa nossa região, né, região Nordeste. E aí, vocês comparam com essa união, né, dessa parte centralizada, essa parte sul e sudeste. Então, observam que essa partezinha amarela, que é o centro-sul, então, se comparar com questões financeiras, questões econômicas, o Nordeste vai sair perdendo, né, porque nós sabemos que na região sudeste e sul já tem um grande número de indústrias, né, tem toda uma comercialização, uma questão, né, financeira, a parte financeira bem maior se comparado à região Nordeste. Então, observem como ele fala aqui, né, grandes porções bastante diferenciadas umas das outras, tanto nos aspectos naturais, quanto nos aspectos sociais, tanto nos aspectos econômicos também. Elas são bem diferentes, certo? Aqui o mapa é só para mostrar, identificar, né, como foi essa divisão. Divisão regional segundo Milton Santos, né, que era a região concentrada, a região centro-oeste, nordeste e Amazônia. Então, a região concentrada, né, observem aí essa parte aí que tem laranja, que tem São Paulo, né, Rio de Janeiro. E aí era o quê? Por que essa região concentrada? Como eu já falei para vocês, né, uma região que tinha um crescimento industrial maior do que as outras regiões. E aí nós temos região centro-oeste, nordeste, né, e a região aí da Amazônia. Então, o outro tipo de regionalização, certo? Apresentada essa pelo geógrafo Milton Santos. Cada especialista ele vai fazendo o seu tipo, uma divisão, uma regionalização e vai fazendo sua evolução. Os 4 Brasis. Olha que interessante. O geógrafo Milton Santos, né, ele dá outra proposta de regionalização, baseada nas características do território brasileiro, levando em consideração quantidade de recursos tecnológicos, número de atividades econômicas modernas nas áreas financeiras, comercial, serviço, industrial e agropecuária. Então, ele coloca aqui, né, os 4 Brasis, como vocês viram aqui, a região concentrada, centro-oeste, nordeste e Amazônia, né, que ele coloca muito bem essa divisão, e aí vocês observam que a divisão é feita por, né, levando em consideração o quê? Recurso tecnológico. Então, qual é a região ali que tem recurso tecnológico mais avançado? Então, número de atividades econômicas modernas na área, financeira, comercial, serviço, industrial. Qual é a região que se desenvolve muito bem agropecuária? Entendeu? Então, eles fizeram essa regionalização, essa divisão de acordo com esses aspectos. E aí a região concentrada, composta de um denso sistema de relações em função dos elevados índices de urbanização e de alto padrão de consumo das empresas e de parte das famílias, o centro da tomada de decisões. Região concentrada, como eu falei para vocês, onde tem todo um avanço tecnológico, coloquei o exemplo de São Paulo, né? Aqui eles colocaram, tem aqui uma foto, né? Vista panorâmica da cidade de São Paulo. Região centro-oeste, presente algumas características da modernização, em particular a agropecuária mecanizada. Então, na região centro-oeste, né, tem toda uma especificidade dessa modernização da agropecuária. Eles utilizam muita máquina no meio de produção no campo. Produção de mercadorias agrícolas destinadas à exportação. Também está integrada à globalização. Então, eles produzem bastante, né, utilizam muita tecnologia na produção agrícola. Por isso, eles conseguem exportar esse grande número de produção. Então, é região centro-oeste. E aí ele coloca a Amazônia, a região de baixa densidade populacional, com poucos recursos tecnológicos, são raras as áreas reservadas à agricultura mecanizada e outras atividades mais modernas. Então, a Amazônia, como vocês sabem, está localizada, né, a floresta amazônica, onde tem toda uma questão de exploração,
onde existe toda uma preocupação, né, com esse bem muito precioso aí para o nosso meio ambiente. Mas é uma região onde não tem muitos recursos tecnológicos, certo? E o Nordeste, mais antiga área de povoamento do Brasil, de modo geral, sempre teve precária circulação de pessoas, produtos, informação e dinheiro, em razão da agricultura pouco intensiva e urbanização irregular. A prática de atividades econômicas modernas e o uso de recursos tecnológicos avançados ocorreram apenas em determinadas áreas da região. Então, a região Nordeste é uma região bastante conhecida, né? Muito conhecida por algumas coisinhas que fica, né? Que dizem que o Nordeste é a região da seca, mas o Nordeste é uma região muito linda, onde tem um turismo muito perfeito, praias belíssimas, a natureza rica demais, mas que existe pouco ainda investimento com a nossa região, né? Então, ela cresce ainda de uma maneira irregular, né? Então, essas atividades econômicas, elas são pouco avançadas na nossa linda região, mas, como eu já disse a vocês, mas ela cresce, certo? O que falta no Nordeste ainda é alguns investimentos, né? E o reconhecimento da perfeição, né, que existe aí na nossa região de belezas naturais, de recursos minerais, né? O Nordeste é muito rico em recursos minerais, agricultura, pecuária e etc. Planejamento regional. Então, as desigualdades regionais. Os aspectos marcantes do espaço geográfico brasileiro começaram a ser estudadas e discutidas principalmente a partir da década de 1950. Então, essas desigualdades regionais, né, elas começam a ser discutidas para ver como é que conseguem fazer regionalizar de uma maneira mais adequada. Os estudos fornecem dados que servem de instrumento para o Estado, enquanto políticas de desenvolvimento regional. Em razão do desenvolvimento do processo de industrialização que se concentrou no Centro-Sul, o fato das estatísticas sobre renda de produção de bens e serviços terem sido publicadas de forma regionalizada pela primeira vez em 1951. Então, existem, né, vários estudos e especialistas fazem todo um planejamento, né, para serem feitas essas regionalizações. Então, vocês observam que cada especialista ele tem uma maneira de visualizar, uma maneira de regionalizar, e eles vão expondo suas colocações. E aqui nós temos a cidade de São Paulo, é um grande exemplo de urbanização intensa. É uma cidade que vem crescendo bastante, né? Cresce por partes regular, né? Tem todo um planejamento, mas vocês devem saber e sabem que vocês visualizam isso em jornais, que também existe todo um crescimento irregular, né? É tão intensa que a cidade ela não consegue suprir toda a necessidade da população, né? E aí vai surgindo o quê? Várias favelas. Pessoas começam a sair, né, do campo para a cidade e aí não tem condições de comprar uma residência, comprar uma casa, construir um local mais adequado e vão surgindo, né, vão construindo em áreas inapropriadas para a sobrevivência e é onde surge, né, o surgimento das favelas, que é esse crescimento acelerado, né, intenso da urbanização. O desenvolvimento mais acelerado no Centro-Sul ampliou o distanciamento social e econômico dessa região em relação ao Nordeste. Diante disso, o governo brasileiro empreendeu um plano de ação para promover o desenvolvimento das regiões mais estagnadas economicamente e socialmente. Então, existem, né, vários projetos. O governo estuda, né, aquela região onde a economia está fraca, para começar a investir. Investir como assim? Colocar uma indústria, incentivar alguma indústria, né, de outra região para instalar nessa região, para gerar emprego, consequentemente vai gerando renda e melhorando a economia local. Sudene, então, surge, né, para investimento, surgem várias empresas, né, aqui a Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, foi criada em 1959 com a finalidade de executar o planejamento e coordenar a ação do governo na região Nordeste. Porém, sua área de atuação estendeu-se também ao norte de Minas, que apresentava nível socioeconômico baixo. Sudão.
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, criada em 1966. Sua área de atuação compreendia todos os estados do Norte, o oeste do Maranhão e o estado do Mato Grosso. Outras superintendências criadas foram a Sudeste-Sul, Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul, em 1967. Sudeco, Superintendência de Desenvolvimento da Região Centro-Oeste, em 1968. Elas deixaram de existir em 1990. Então, são políticas regionais, né, com o objetivo de diminuir as desigualdades socioeconômicas existentes entre as regiões brasileiras e estimular o desenvolvimento regional. Foram criadas instituições governamentais chamadas de Agência de Desenvolvimento Regional, vinculado ao Ministério da Integração Regional. Então, elas, coloquei esses destaques, né, porque existe, como eu falei, existe todo um planejamento, toda uma pesquisa, né, para tentar melhorar a economia, as desigualdades socioeconômicas, e eles começam, né, a implantar, a investir, né, essas ações, né, econômicas nas regiões, para estimular o desenvolvimento daquela região. Eu coloquei alguns exemplos, mas na página 60 do livro de vocês, vocês vão ter outros exemplos, certo? Então, eu deixo para vocês, que vocês respondam a atividade da página 61. Respondam a atividade na página 61. Coloquem para os professores de vocês as respostas, mandem no grupo, mandem no privado do professor, certo? Se vocês quiserem mandar para mim, não tem problema, ok? E eu deixo um desafio para vocês hoje. Assim que vocês concluírem a aula de hoje, assistiu a aula, agora vocês vão lá nos comentários, coloca lá o legalzinho de vocês, deixa seu comentário, dê o seu like e coloque o seu nome no comentário. Por exemplo, Isana, Tracinho, Escola Jaime. Coloca lá o nome da escola de vocês, que eu vou estar visualizando todos vocês que estão, né, tendo esse acesso, dando esse like, deixando o comentário de vocês, viu? Um forte abraço, fiquem em casa e fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.